Verinha, quando a gente se encontra normalmente, a família, né, a gente fala muito das coisas de Deus. Isso. A gente fala muito a respeito dos últimos eventos. Isso é algo que tem mexido muito com a gente. Tem uma parte do livro Eventos Finais que revela para a gente quem é o povo de Deus. Porque às vezes a gente se confunde com essa história de sermos possuidores da verdade. Alguns adventistas olham para isso e dizem assim: nós somos detentores da verdade, nós somos o povo de Deus. Mas quem é genuinamente o povo de Deus? O livro Eventos Finais fala alguma coisa a esse respeito. Eu queria que você comentasse com a gente, Verinha, sobre isso agora, porque a gente já está na hora da nossa meditação. Então já emenda agora depois da sua oração e fala para a gente a esse respeito. Gente, vocês não sabem como é maravilhoso quando essa família se reúne. Em todo canto que a gente se reúne é bênção, é conversa sobre o céu, é conversa sobre tudo. E temos conversado muito, Semei e eu, sobre esse livro Finais. E isso que Semei perguntou agora é tão lindo, porque o texto que é citado no livro Eventos Finais, ele cita o texto bíblico, né, de Deus dizendo à igreja dele: sai dela, povo meu. Como é que pode? Sai dela, povo meu. Está em Babilônia e precisa sair de Babilônia. Que não é esse que é o povo de Deus estando lá? Ora, porque a igreja de Deus é invisível. O que a gente vê é um pedacinho dessa igreja. Mas existe o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, em todas as denominações, até ateus, como disse um dia desse Rodrigo Silva, achei lindo ele dizer, que haverão ateus sinceros naquilo que creem, e quando tiverem um conhecimento verdadeiro, se converterão como muitos ateus que já conhecemos. Meu pai era espírita, mas era espírita sincero, ele acreditava naquilo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. A minha mãe é esse povo de Deus que estava fora da igreja que nós cremos e foi encontrada pelo Espírito Santo. Vocês sabem disso, já ouviram sobre isso. Nós éramos católicos, praticantes. E mamãe, lendo a Bíblia, começou a descobrir as verdades de Deus pela atuação direta do Espírito Santo e fomos caminhando até encontrar o lugar. Os sinceros de Deus estão espalhados por toda a face da terra. Amém. Paulo, né, Semei? Uhum. Paulo, eu pensava que estava fazendo melhor, perseguindo os cristãos, até que ele teve um ponto de vista. Isso fez a diferença na vida dele, e ele passou de perseguidor a perseguido. O povo de Deus está espalhado em toda a terra, em todas as religiões, esperando apenas que algo toque o seu coração para ter conhecimento da verdade. Mas tem um detalhe: os sinceros talvez não recebam essa verdade na essência da palavra. Eles morrerão sinceros, como Lutero. Sinceros. É aquela coisa, né, Verinha, de cada um ser julgado segundo a luz do conhecimento que receberam, né? Eu isso agora, Semei. Ó a conexão. Nós seremos julgados segundo o conhecimento que temos. Mas o que Deus quer é que aqui, no coração, que não é aqui, mas é aqui que a gente representa, aqui na nossa mente, esteja gravado o nome dele. E o desejo de sermos obedientes e amá-lo
de tal maneira que a nossa vida reflete Ele, mesmo que não tenhamos conhecimento de toda a verdade. Mas a verdade de Cristo a temos. Isso faz a diferença. Louvado seja Deus, Semeio, Roquinho, Lito, eita, tudo pelo apelido. Ó. Verinha, parece que esse burburinho, esse mover do Espírito Santo, por ocasião do alto clamor, vai fazer com que suba à superfície essas pessoas que estão escondidas e que a gente não faz ideia de onde elas estão, de onde elas estejam, né? E parece que o Espírito Santo, no alto clamor, vai promover justamente isso, a aparição de pessoas que, como o Lito falou na semana passada, virão para ingressar o povo, para juntar-se ao povo de Deus com fervor maior do que aqueles que já estavam lá durante anos usufruindo da verdade revelada, né? Isso é maravilhoso. Eles vêm no primeiro amor, sabe? O Espírito Santo sendo derramado, eles sendo chamados, assim, aquecidos, né? Aquecidos. E quando eles vêm aquecidos, encontram-se com a verdade e juntam-se a essa verdade. E nós sabemos que a igreja invisível é maior do que a igreja visível. Porque nesse momento, quando o Espírito Santo for derramado, os sinceros de todas as partes do mundo, onde quer que eles estejam, aflorarão para a verdade e estarão todos unidos para aguardar a volta do nosso Senhor. Glória a Deus. Esse período do alto clamor vai ser algo fora do comum. A gente começou esse estudo a semana passada, né? Como será o povo que vai receber, o que é que vai acontecer. Mas eu queria fazer uma pergunta agora, meu irmão, pastor Gondim. Tá aí para mim, ele está aqui no alto da tela, né? É fato que essa mensagem, pastor, que será pregada por ocasião do alto clamor, essa última mensagem, é verdade, é fato que ela tem uma relação com a mensagem da justificação pela fé e a graça de Cristo? Porque às vezes a gente olha para o tema da mensagem, que é a mensagem dos 3 anjos, e a gente não consegue encontrar onde se encaixa, melhorando a pergunta, a gente não consegue encaixar o assunto da justificação pela fé e da graça nessa pregação final do alto clamor. O livro Eventos Finais fala alguma coisa a esse respeito, eu queria que você comentasse. Está fechado o seu microfone. Agora. Pronto. Tá me ouvindo bem, né? Sim. Prazerzão estar aqui mais uma vez com vocês e essa turma maravilhosa aí, quase 1000 pessoas que chegam, né? Nos ouvindo. Essa pergunta sua foi mais difícil do que a da semana passada, rapaz. Você só manda bala pra gente. Essa aqui foi complicada, né? Que relação a gente pode fazer entre a mensagem do alto clamor e a justificação pela fé? Em outras palavras, o que você me perguntou. Bom, primeiro, lá no Eventos Finais, no capítulo sobre o alto clamor, na página 173, Ellen White dá umas dicas interessantes, a nossa escritora e profetisa da Igreja Adventista. Aí eu fiquei assim, com dificuldade, porque a mensagem angélica, a terceira mensagem, é uma mensagem pesada. Mas antes de mostrar isso, a primeira dedução que ela faz é que no alto clamor, a terceira mensagem angélica é que deve ser proclamada. Então, lá no alto clamor, no clímax de tudo, perto do final de tudo, o que é que vamos pregar? É a terceira mensagem angélica. Aí tudo bem. Ela diz, trata-se de uma mensagem de encerramento do alto clamor. Já dá mais uma dica, porque a mensagem mesmo é outra, não é exatamente de graça, de justificação pela fé. É duro, é peso.
é uma advertência muito forte, né? E aí, outra coisa do contexto que ela diz é que muitos, nesse tempo, no finalzinho ali da terceira mensagem, que encerra com esse alto clamor, muitos perderam Jesus de vista. Então, diante desse clima, o contexto é de que teremos dois grupos de pessoas. Pessoas apostatadas, que eram santos, que eram evangélicos, católicos, mas eram sinceros na sua fé, qualquer religião, mas eles abandonaram, perderam Jesus de vista. E o restante da turma secularizada. Essa turma é que vai ouvir essa última mensagem. Bom, aí é onde vem a parte mais complexa, que ela diz, a mensagem dada vai ser a justiça de Cristo. Aí você olhando Apocalipse 14, 9 a 11, é muito pesado aqui o negócio e aparentemente não tem lugar para justificação pela fé. Diz aqui, é como se a mensagem se resumisse à questão da obediência e adoração, né, Lito? Exatamente. Mas aqui é mais ainda do que isso que ele diz. Quem adorar a besta a sua imagem e receber seu sinal na testa e na mão, testa e mão é porque a mão é símbolo do trabalho e a mente é símbolo de onde a gente guarda as decisões. E isso tudo indica, não importa qual seja exatamente o sinal, mas é o que indica que é a dependência, a entrega e a decisão errada pela adoração à besta, né? Aí diz, quem beber também do seu vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos. Então, assim, e a fumaça do seu tormento sobe para sempre e tal, entendeu? E não tem repouso dia e noite, adorar uma besta, sua imagem, aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então, acabou. Assim, é o trecho. Mas só que se você for adiante, embora pareça que não faz mais parte do texto específico da terceira mensagem, o verso 12, aí já dá uma melhorada. É ali que Ellen White focou, no comentário do Eventos Finais. Ela diz, aqui está a paciência dos santos. Aí já coloca aqui um grupo distinto. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. E o outro verso 13, melhora mais ainda, diz, e ouvi então a voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito Santo, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras o acompanhem. Então aqui tem duas coisas importantes, nos colocar como santos e falar das obras que nos acompanham. Aí agora vem o restante, que ela diz, essa justiça de Cristo se manifestará na obediência a todos os mandamentos de Deus. A ideia aqui é que, como a justiça de Cristo, que é o bojo principal dessa mensagem, quando nos considera santos, quer dizer, nós, a maioria de nós, nos considera pecadores, né? E não santos. Mas ele está dizendo aqui, você é santo, tá? Separado para uso sagrado. Então, essa santidade vai aflorar de maneira mais intensa ainda, nesses últimos dias. Então, assim, a ideia é de que, se Deus me considera santo, me justifica, isso me alegra muito. E em respeito e em gratidão por essa consideração de colocar os méritos de Cristo para mim, a morte dele, eu não preciso mais morrer, isso me causa um impacto que me faz ser melhor e crescer em santidade e me tornar um filho obediente. É como um filho que às vezes desobedece o pai ou a mãe, leva aquela bronca, às vezes até uma disciplina e tal, mas ele sente, ele não quer ser isso, ele quer ser melhor, então ele se arrepende, pede perdão ao pai e à mãe e segue nessa trilha de justiça que ele quer seguir, sabendo que ele tem um pai e uma mãe que não vai lhe condenar, lhe matar, porque acaso caiu novamente. Porque o texto bíblico é claro quando diz que nós temos um advogado junto ao Pai.
que o ideal é não pecar, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Só que essa turma de final, aqui, eles terão um caráter, é o que ela diz agora em seguir, os filhos de Deus devem manifestar sua glória, revelando em sua vida o caráter e o que a graça de Deus por ele tem feito. Então, justamente, à medida que a gente vai sentindo e renovando, recebendo essa renovação de águas que nos purifica, de graça que nos banha, nos torna puros, não por mérito nosso, mas por uma imputação de Jesus, isso me leva a uma gratidão tão grande que eu vou obedecer o mandamento de Deus. Naturalmente, emerge de mim essa tendência natural. Eu faço isso com alegria. E assim, como buscar do Espírito Santo nesse tempo final vai ser muito mais enfática, eu recebo a provisão muito mais enfática, que é a plenitude do Espírito Santo. Então a minha face brilha, os meus olhos brilham, e assim as pessoas percebem, nesses que participarão dessa última missão, sabe, a presença de Deus muito clara. Então assim, obediência aos mandamentos e revelar a glória de Deus na nossa face e no nosso caráter é convincente. Por isso que milhares de pessoas serão convertidas, que é o inverso, não o inverso, mas assim, a amplitude da chuva temporã, quando Pedro, num papo ali rápido, convenceu 3.000 e depois 5.000. Então isso vai acontecer com a gente. Quem crê, diga amém. Amém. Eu digo amém. a gente, se a gente estiver vivo, né? Que eu quero estar vivo nesse tempo, quero fazer parte disso. Mas quem quer fazer parte, precisa na madrugada. Eu amo os que me amam, e quem me busca pela madrugada me acha. É ali que nós vamos receber essa provisão aditiva, não é? Que vai culminar no alto clamor e no derramamento da chuva serôdia. Que Deus nos abençoe. Falando em adição, dessa provisão aditiva aí, eu lembrei quando você citou a primeira parte do texto, Lito, que ela diz assim, alguns perderam Jesus de vista. Eu lembrei da frase de Martinho Lutero, né, que dizia assim, quando eu olho para mim mesmo, não vejo como me salvar, mas olhando para Cristo, não vejo como me perder. Parece que está aí o segredo da justificação, né? Onde é que entra a justificação no alto clamor? As pessoas olhando para Cristo, tendo ele como modelo e confiando nesses méritos que ele imputa sobre o pecador, que você acabou de falar, que faz com que a gente encontre graça, até mesmo naquele último momento, né? Quando Jesus diz assim, tive fome, me deste de comer, de beber, me cobriste, me visitaste, e o povo de Deus vai dizer assim, quando fizemos isso? Ou seja, é algo que aconteceu naturalmente. Essas obras que serão apresentadas não serão apresentadas com o fim de ganhar alguma coisa, mas porque fomos justificados e recebemos, né, Lito? De Deus essa bênção da obediência, né? A gente fica querendo participar disso, mas isso é uma coisa muito tremenda. Será que nós estamos dispostos a isso? É como se Jesus dissesse para Satanás que nos acusa. Não, ele fez todo o esforço. Ele pode até não ter conseguido, mas eu estou aqui para cobri-lo com a sua graça, porque eu conheço as intenções do coração dele. E isso é maravilhoso. Só que um detalhe, essa turma final tem um caráter mais próximo do caráter de Cristo. É um povo que está vivendo em mais santidade e está revelando os resultados da chuva serôdia e do alto clamor. Será que a gente aguenta? É verdade. Amém, pastorzão. Obrigadão aí pela contribuição. Eu queria perguntar ao pastor Robson agora, meu querido irmão Robinho. Robinho, esse autoclamor, essa coisa toda, tem que tamanho? De que tamanho é isso? Eu pedi para você falar justamente sobre essa parte do Eventos Finais, que fala do tamanho desse evento. Como é que vai ser isso aí? Fala para a gente. Na história da Terra, e tudo que já aconteceu de milagres e de coisas tão tremendas, Jesus disse assim, vocês farão ainda obras maiores do que as que eu fiz. Nós vamos ver um espetáculo que o planeta nunca viu. Queria chamar vocês a imaginar comigo
se no Brasil existisse um Elias, aparecesse um Elias, com os milagres que Elias fez no passado, fazendo agora, ou João Batista com aquela mensagem tão forte, tão poderosa, fazendo estremecer as autoridades de Israel. Você imagina esses dois homens no Brasil, agora você imagina milhares no Brasil, milhares no mundo, e milhares cheios do poder do Espírito, como diz Apocalipse 18, e depois dessas coisas vi outro anjo descer do céu. Depois de que coisas? Se você olha Apocalipse 17, é uma grande crise, é a besta se erguendo, é a segunda besta se erguendo, é a besta do abismo também vindo lá em Apocalipse 17. Então a gente tem esses eventos terríveis acontecendo, e Apocalipse 18 diz: depois dessas coisas eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E eu quero aqui rapidamente destacar 5 coisas tremendas para provar que será um evento de grande amplitude, o maior evento da história do mundo, da manifestação da glória, do poder e do caráter de Jesus Cristo. Primeira coisa, diz assim, no livro, um apurado de cartas chamado Materials, de 1888, o mundo vai ser advertido quando a mensagem do terceiro anjo sair com alto clamor, e as mentes estarão totalmente preparadas para tomar decisões a favor ou contra. Então, no mundo inteiro, primeira coisa, as mentes estarão totalmente preparadas para dizer sim ou não à justiça de Cristo, à Amém. Graça de Jesus Cristo. Robinho, eu estava esperando você falar justamente esse termo, o mundo inteiro. A gente Isso. Pensando aqui no mundo muçulmano, no mundo árabe, né? Os chineses, aquela coisa difícil de entrar com o evangelho ali, que você sabe, você trabalhou muito com essa questão de pregação do evangelho em lugares difíceis. Então isso aí é maravilhoso, continua. Muito bem, Samir. É bom você lembrar, porque ontem eu estava conversando com um amigo que foi para a Janela 1040 e a gente estava trocando experiências, e ele falou que uma das experiências, 2 pessoas foram enviadas para assassinar ele e assassinar a esposa. E no meio desse caminho que essas 2 pessoas foram assassinar eles tiveram uma visão, uma revelação de Deus: não toque nesses meus ungidos. E eles foram lá e procuraram saber que Deus era esse que tinha falado com eles. Essas coisas que a gente vê no campo missionário são coisas gloriosas. Como uma amiga são gotas minha... do Espírito, são gotas do Espírito apenas, né? Sim. Uma amiga minha recebeu a visita de um anjo. Ela era budista. E o anjo disse: você tem que procurar a igreja adventista. Isso já faz mais de 20 anos. E hoje ela é adventista do 7º dia. Um anjo lhe apareceu. Então, esses eventos vão acontecer. A segunda coisa gloriosa é o seguinte: o exército de Deus entrará em ação. Eventos finais, página 251. Nas igrejas adventistas do 7º dia, haverá admirável manifestação da glória do anjo do Apocalipse 18. Os elementos religiosos bons e maus despertarão do sono. E atenção, e os exércitos do Deus vivo entrarão na batalha. Então Deus enviará o seu Santo Espírito, o povo de Deus se levantará. Aquele verso que a gente conversa, Semei, é a nossa família, desde que a gente é menino, servos de Deus, com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, se apressarão de um lugar para outro, para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Anjos e homens unidos na grande proclamação. Aleluia! Amém. Número 3. Homens, mulheres e crianças estarão juntos. Para resumir agora, número 4. Deus tomará as rédeas de sua obra em suas próprias mãos. Diz assim: amém. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos.
testemunhos para ministros. Então, agora os métodos são de Deus, agora as maneiras são de Deus, agora o jeito de aproximação, agora as portas serão abertas, tudo será simplesmente pela operação única de um Deus que tomou toda a sua obra pelas rédeas. E para terminar, Senhor, número 5, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que são consagrados. Humildes instrumentos. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do Espírito do que do preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Então, em primeiro lugar, as mentes estarão preparadas. Segundo lugar, anjos entrarão em ação, todo o exército de Deus. Terceiro lugar, homens, mulheres e crianças serão tomados pelo Espírito Santo. Quarto lugar, Deus usará maneiras e meios. Ele tomará nas rédeas, com suas próprias mãos, a proclamação do Evangelho. E quinto, homens simples, que nem serão estudiosos das faculdades adventistas ou qualquer outra instituição no mundo, homens humildes serão usados no poder do Espírito Santo. Para terminar, não devemos esperar pela chuva. Ela está descendo sobre todos aqueles que reconhecem o orvalho e das chuvas de graça que caem sobre nós. Amém? Amém. Quando reunirmos os fragmentos da luz, quando apreciarmos as seguras misericórdias de Deus, que ama que exerçamos confiança nele, então cada promessa será cumprida e a terra toda se encherá com a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Glória amém. a Deus. Então hoje sabemos que o chuvisco começou, as gotas começaram, o orvalho está acontecendo, minha gente. Avancemos em fé. Amém, 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 Robinho. Valeu.